Porque, com o objetivo de reforçar a necessidade da igualdade racial para o desenvolvimento da sociedade, o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial foi celebrado nesta segunda-feira. A data faz a alusão à Lei Afonso Arinos, número 1390/1951, primeiro Código Brasileiro contra preconceito de raça e cor de pele. Mesmo diante de vários anos de busca pela igualdade racial, os números de crimes praticados em razão da cor da pele, infelizmente, ainda são altos e merecem alerta no Brasil. Para falar sobre a importância desse dia, estamos ao vivo aqui no estúdio com o presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Sergipe, Dr. Carlos Jusarte. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. A gente conversava aqui antes que essa é uma temática, né, que a gente está no mês de julho, que é um mês dedicado a essa luta, mas a gente conversava que essa é uma temática que não dá para ter um dia, um mês, uma semana. É uma temática que tem que ser diária, é uma luta diária. Doutor, bom dia. Bom dia, muito obrigado primeiramente pelo espaço, bom dia a todos os telespectadores que nos assistem agora. De fato, quando a gente fala sobre a questão de discriminação racial, ela tem que ser uma luta permanente, né? Uma luta antirracista, que não basta você ser contra o racismo, você precisa ser antirracista. E como bem falou, o dia 3, ele é um dia, o dia 3 de julho, ele é um dia memorável para o povo negro, que foi a primeira lei que reconheceu a injúria racial como uma contravenção penal à época e que veio evoluindo os marcos legais com a Lei K.O., entre outras leis que vieram surgindo, e que mudaram, em parte, essa sensação, mas que os marcos legais em si, eles não são suficientes, né, para dar à pessoa negra, no caso a mulher negra e o homem negro, essa sensação de fugir ou de estar totalmente afastado do racismo. Porque entendo que a educação é o principal ponto para que nós possamos dar uma nova geração, de uma consciência racial, se dá através da educação. Então, precisamos focar cada vez mais nessa construção de uma nova geração baseada com o letramento racial, que é o que falta muito hoje. Eu acredito, eu compartilho desse pensamento do senhor. Eu acredito que a educação é a base de tudo, tem que começar ali, ainda com a criancinha, né? Um assunto que tem que ser discutido diariamente desde a infância. A gente vai falar, o senhor falou sobre os marcos legais, eu vou pedir para o senhor falar um pouco mais, mas tem a injúria racial que passou, né? Entrou Isso, agora. A injúria racial ela foi equiparada ao racismo. Foi equiparada ao racismo, mas o que configura crime de racismo? O racismo, na verdade, é quando você ofende uma coletividade, você não dá uma ofensa direta a alguém. Ao você proferir alguma questão racial, você está ofendendo um número indiscriminado de pessoas. Quando você diz assim, no meu estabelecimento negros não entram. Então, nesse momento, você está cometendo um crime de racismo, né? Você está mostrando para toda a sociedade que ali você não aceita pessoas negras. Já quando você, por exemplo, o caso de Vinícius Júnior, que vem sofrendo questões raciais muito graves, né? E você ofende, chama um jogador de futebol de macaco, ou você ofende a pessoa diretamente, você está cometendo uma injúria racial. Antigamente, a figura da injúria racial era usada como um escudo para o racista, porque ele conseguia, através desse instituto, se livrar de algumas punições. Porém, agora, com a equiparação ao racismo, existe mais esse entrave, né? Por ser agora um crime inafiançável, também imprescritível, faz com que as pessoas agora repensem um pouco antes de ofender alguém diretamente na questão da raça, pelo seu tom de pele. Tem uma fala que eu gosto muito de repetir em entrevistas, foi durante uma entrevista, inclusive com o Dr. Luiz Valoar, Dr. Luiz Fausto Valoar, aproveito para mandar um abraço para ele, Sim. Que ele diz o seguinte, e eu gostei muito dessa fala dele, que o racismo, o preconceito, é algo tão comum, é algo tão presente, né, que passa despercebido. É uma fala muito forte. Porque a naturalização do racismo. É a naturalização do racismo. O racismo no nosso país ele é naturalizado, ele é estrutural. E aí é uma tese, inclusive, do nosso ministro, né, da Igualdade Racial, doutor Silvio Almeida, né, que ele desenvolveu essa tese no nosso país com relação a dizer que o racismo ele é estrutural. Ele cresceu
dentro das nossas instituições, ele é institucionalizado e ele é estrutural. Então, quando a gente vê que, por exemplo, o que foi passado aqui no programa, uma situação de um esgoto estourado e que uma senhora de idade não consegue sair de casa porque o esgoto está a céu aberto, numa comunidade negra, aquilo ali é naturalizado, normalizado. Então, aquelas pessoas podem suportar cada vez mais aquela situação. Mas a gente não vê uma situação dessa perdurar por dias quando se estoura em um bairro mais nobre da nossa cidade. Então, são coisas que são normalizadas quando um jovem negro ele é impedido de ter acesso a algum local ou algum estabelecimento comercial da nossa cidade, e é normalizado, enquanto que isso nunca vai acontecer com outras pessoas. Quando o acesso à educação, o acesso à saúde, a questão da marginalidade, o genocídio da população jovem negra, são questões assim que vai acontecendo, vai passando os anos e é normalizado, mas as condições que são colocadas às pessoas negras, que são impostas a elas, essas condições de subserviência, de subhumanas, os empregos de não tanto destaque na sociedade, faz com que as oportunidades não cheguem a essas pessoas. E a gente vive uma época assim, de muita informação, mas também de facilidade de acesso à informação, mas também de muita desinformação. E quando a gente fala que é algo que virou naturalizado, que é comum, né, o racismo, aí vem uma outra fala. É comum, você tem conhecimento e é um exercício diário de combate. Se você conhece, vamos combater. Se é uma palavra que você sabe que que vai machucar alguém, que vai agir de uma forma errada, muda essa palavra, substitui. Agora, o ruim é você saber disso e ficar na ignorância. Dizer, não, é assim mesmo, eu não vou mudar, a história não vai mudar, e contribuir dessa forma com o racismo. Perfeita colocação. E aí onde nasce essa questão do antirracismo, né? Que aí vem se falado muito, se colocado muito isso, porque o antirracismo, ele é o exercício diário de combate e enfrentamento à discriminação racial. Por exemplo, na nossa instituição, na Ordem dos Advogados, a gente vem trazendo para toda a advocacia essa conscientização do antirracismo. Nós estamos fazendo dentro da OAB Sergipe uma OAB antirracista. E que isso seja um farol para toda a sociedade, principalmente para as outras instituições, como o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, Governo do Estado, Prefeitura de Aracaju e todas as outras prefeituras do Estado, que possam, de fato, fazer das suas instituições esse antirracismo, que é conscientizar, que é levar para a sociedade cada vez mais essa ideia de combate, de dizer, não, nós não podemos agir dessa forma, nós temos que fazer com que pessoas negras possam chegar a esses espaços de poder. E aí eu digo que não necessariamente que a luta é que as pessoas negras possam chegar a essas cadeiras de importância social, que possam fazer a construção, que possam fazer a mudança, mas que se o gestor público, mesmo não negro, esteja lá, que ele seja uma pessoa receptiva, que ele entenda o seu lugar de privilégio e que ele possa fazer, de fato, uma construção antirracista. Como, por exemplo, posso citar o meu presidente, hoje, Daniel Costa, ele reconhece isso e, sabendo disso, ele nos dá toda a estrutura que nós precisamos, possível e impossível, para que a gente possa executar nossos projetos, que a gente possa fazer uma política institucional antirracista. Nós instituímos recentemente o protocolo antirracista dentro da OAB. Isso faz com que a própria advocacia tenha cada vez mais a credibilidade social, né, de mostrar que aqui a gente faz mesmo, e que isso seja também um exemplo para toda a sociedade, para todas as outras instituições. Com certeza, porque é fato que nós vivemos em uma sociedade, vou falar a minha experiência própria, né, da minha idade. Somos criados em uma sociedade machista e racista. Mas sabendo disso, qual é o meu papel? Além disso, tem misógina, homofóbica. Com certeza, se a gente for falar aqui. Mas qual é o meu papel? É procurar conhecimento, estar aberta para o conhecimento. Eu vou errar. Lá na frente, uma vez ou outra, eu vou errar. Mas o importante é reconhecer esse erro e dizer, olha, não vou fazer mais isso. Perfeito. Eu acho que tem que ser dessa forma para a gente conseguir avançar. E falar em avanço, como é que o senhor analisa, né, as leis que foram criadas, o senhor falou do marco regulatório, como é que o senhor analisa as leis criadas para o combate ao racismo ao longo dos anos? Assim, nós temos dado, aí é uma questão como o Brasil enfrenta o racismo e qual é a resposta que ele dá para o mundo.
quando o nosso país, ele equipara uma injúria ao racismo, ele dá uma resposta social a todo o país, a toda a nação, a todo o mundo, dizendo aqui nós somos contrários ao racismo. Então, os marcos legais são importantes, eles precisam ser fiscalizados e respeitados, que ainda não se tem isso. E que sejam criados mais, que possam garantir políticas públicas de verdadeira mudança social para o povo negro. Principalmente o povo que estão agora nas periferias, que estão passando por situações de esgotos a céu aberto, que estão andando quilômetros para ter acesso à água, que estão andando quilômetros para ter acesso a um transporte público, que não têm acesso à educação, que não têm acesso à informação, a uma rede de internet, que a gente acha que é um absurdo, mas muitas pessoas no nosso país estão sem acesso à internet. Então são coisas que assim chocam, mas que a gente precisa tomar uma providência. E aí a gente precisa conclamar aos gestores públicos para que eles possam ter essa visão, né? Para que, por exemplo, o nosso Estado, o governo do Estado, possa cada vez mais ter uma visão de política antirracista, de uma política de justiça social, voltada principalmente para esses vulneráveis, né? Pois é, a luta é difícil, uma luta árdua, né? Ainda temos muito que avançar. E aproveitando para falar dessa data, o senhor me dizia que, além do dia, esse mês tem um foco mais centralizado para as mulheres, para a mulher negra. Sim. Eu vou citar aqui, eu pedi para o pessoal trazer para a gente um recorte de uma reportagem, de um episódio que aconteceu aqui no centro da nossa cidade, no Centro Comercial de Aracaju. Eu sei que a comissão da OAB, o senhor tem acompanhado esse caso, onde 2 mulheres negras, né, foram hostilizadas dentro de uma loja. Ali a gente tem um exemplo, né, de racismo. Eu vou pedir primeiro para soltar a imagem, a sonora. Cheguei lá com minha cunhada, nós estávamos escolhendo umas roupas, né, tudo bem tranquilo. Aí depois minha irmã chegou, que nós tínhamos combinado. Aí quando ela chegou, nós estávamos olhando as roupas, eu escolhendo, e só um segurança, não sei o que, ele era da loja, e só de olho a gente tranquilo. Aí de repente entrou 3 policiais, entendeu? 2 homens e uma mulher, entrou e nos abordou e disse, vamos ali. Aí levou nós num quartinho e pediu que, aí na hora que ele me abordou, aí eu disse, gente, e tá doido? Aí ele chegou e falou, você tá me chamando de doido? Eu disse, não, você não, mas ele, porque para ele falar alguma coisa, aí pronto, aí entramos. Quando entramos no quarto, pediu para abrir a bolsa, abrimos e ele viu que nós não tínhamos nada na bolsa. E pedi para entrar para ver o que estava acontecendo, só que os policiais disseram que eu não podia entrar, porque não tinha sido comigo, tinha sido com elas. Aí eu disse, não, eu vou entrar. Aí ele disse, você não vai entrar. Aí foi quando eu disse, eu não vou. Aí eu peguei meu telefone e comecei a filmar. Como é que pode uma coisa dessa acontecer? Não existe, porque uma pessoa que sai de casa para fazer uma compra e de repente passar por uma situação dessa é muito constrangedor, é muito constrangedor. É constrangedor, é lamentável, né? É humilhante. Né? Qual é a avaliação que você faz? A gente teve aí um exemplo de racismo, a gente teve preconceito, o que a gente tem aí? O indiciamento dos envolvidos foi na questão do racismo, né? Pela autoridade policial, né? E parabenizar o trabalho da doutora Miriam Suê, que vem fazendo assim na nossa cidade e no nosso estado um trabalho exemplar nessa questão racial. E dizer que esse caso, quando chegou à comissão, primeiramente nós ficamos estarrecidos pela situação, né, do que foi passado. Nós fizemos inclusive uma audiência pública que nós provocamos o Ministério Público para que nós pudéssemos conversar com as lojas Marisa, inclusive, sobre essa questão. E aí, quando foi feita essa audiência pública, nós tivemos esse primeiro contato de poder, primeiramente, dar um acalanto às vítimas, né? E a primeira coisa que a comissão fez foi acalmar as vítimas, mostrar para elas que elas estavam ali com profissionais que estão capacitados, inclusive os advogados que estão representando a causa delas são advogados que também estão correndo atrás da resolução desse conflito, toda essa situação. Então, hoje, quando a gente se depara com essa situação porque foi filmada, a maior das dificuldades que nós temos hoje é essa, que os crimes de racismo acontecem todos os dias, a todo momento,
Mas a questão principal, o cerne crucial de um processo como esse é a filmagem, né? É a gravação. E aí falta muito a coragem de muitas pessoas de gravarem. E aí a pessoa que gravou foi uma pessoa muito corajosa, porque não é fácil, né? E aí, assim, hoje a gente espera que essas pessoas possam de fato serem indenizadas, que elas possam voltar a conviver socialmente, porque é difícil mesmo, estão tendo esse acompanho psicológico também, que as vítimas sofreram bastante com relação a isso. E essa questão de que a gente tem que colocar para a sociedade que quais são os direitos, o que elas devem fazer nesses momentos, né? No momento em que ela está a sofrer uma questão de uma injúria racial, um racismo. Primeiramente, chamar a polícia, só que nesse caso, né, a polícia foi a pedido da loja de departamento. Foi contra as vias. Quem seria a vítima? Mas para a polícia é um pouco complicado, porque a polícia tem o dever de agir, né? E naquele momento, quando eles observaram aquilo ali, a primeira situação vou conduzi-las para a delegacia. E aí foi onde conduzi-las todos os envolvidos para a delegacia. Foi onde gerou esse despreparo, essa questão, que aí é uma questão de capacitação institucional, onde é necessário que não só a polícia militar, mas a polícia civil e outras instituições, médicos, que seja do Estado, tenham esse letramento racial, essa capacitação de atender. Se eu tenho, exemplo, uma atenção especial a pessoas vulneráveis, se eu estou atendendo um público que em sua maioria é negro, é vulnerável, eu preciso entender, porque muitas das vezes eu não tive isso na minha academia, né? Eu não fui ensinado de como devo agir numa situação dessa. Aí a gente acha assim, é complicado, isso aí, mas doutor, isso não existe. São seres humanos, sim, são seres humanos, mas a vivência de cada um social é diferente. E aí é necessário que o profissional que vai aplicar o serviço público, ele tenha essa capacitação. Ele tem essa questão de ter esse letramento racial e entender a construção de vida daquela pessoa, como onde ela se insere, o porquê que ela chegou até aquele ponto, porquê que ela está necessitando do serviço público. E eu tenho que atendê-lo, né? Eu não sou servidor público, mas o servidor público precisa atendê-lo de uma forma que possa trazer para ele uma sensação mínima de conforto. E muitas das vezes não é isso que a gente vê por falta dessa capacitação. Precisa mais empatia também. A gente precisa de mais empatia, né, diariamente. E essa sua fala me remete ao que a gente já discutiu aqui. A questão de tornar essa pauta diária. A luta é diária, mas a gente tem que estar falando sobre o assunto todos os dias com todo mundo. E aí eu volto para a questão de lá da base. Aí qual o papel da escola? Só para a gente encerrar, qual o papel da escola, né, nesse combate, nessa luta diária contra o racismo? Essa pergunta é a pergunta principal. Nós, dentro da comissão, temos um núcleo de estudo afrocentrado e antirracista e estudo da educação antirracista. Nós temos um projeto chamado Escola Promove Consciência Racial. É uma escola antirracista promove consciência racial. É o nome do projeto que a gente desenvolve. Nós levamos as escolas, principalmente as escolas públicas, ainda não tivemos a oportunidade de nos sentar com uma escola de colégio particular, nós só fizemos palestra, mas o projeto em si é feito nas escolas públicas. E aí nós conseguimos colocar um conteúdo leve, programático, para que o gestor escolar tenha condições de fazer isso de forma anual, pontual, não só nos momentos de festas, momentos de marcos legais festivos, como o 13, 20, o novembro, não só nessas datas, mas que seja uma atividade permanente dentro da escola e depois a gente só vai colher os frutos. E aí a questão crucial de toda essa educação é que nós só vamos ter a resposta desse trabalho de formiguinha, desse trabalho que é feito hoje, nessa geração, só no futuro. Porque hoje a gente resiste para existir. E no futuro eles vão apenas aplicar o que a gente fez. Então, levar letramento racial para as crianças, desde a sua base, nós fazemos palestras para meninos de 4, de 5, de 6. A gente tem a forma de lidar com essas crianças para que elas já cresçam entendendo que na África não só tinha escravos, que na África tinham reis e rainhas que foram escravizados, que foram retirados dos seus lares e que vieram para o país construir toda essa nação.
no esforço braçal, né? Dando suas vidas, dando seu sangue, para que nós hoje pudéssemos estar aqui caminhando. Então é por isso que nós precisamos cada vez mais de pessoas engajadas. Eu convoco a todos os advogados e advogadas, negras e negros, para que façam parte da comissão. Se você é direito eleitoral, direito trabalhista, direito criminal, direito constitucional, venha para a Comissão de Igualdade Racial, que nós precisamos cada vez mais dessa atuação, dessa ajuda, do somatório de forças. Eu agradeço também, desculpa pelo espaço, né, aproveitar, para agradecer a todos os membros da Comissão de Igualdade Racial, toda a Advocacia Negra de Sergipe, que se soma, que agora nós vamos até nos reunir para conversar sobre essa questão dos pontos mais importantes que nós temos debatidos e vividos, né, durante a execução do nosso trabalho também, que é difícil, principalmente das advogadas negras, né, que sofrem essa questão do preconceito racial no exercício da sua profissão. Então nós precisamos discutir muito isso esse mês. E esse mês, no dia 26, nós teremos um evento, que é o Julho das Pretas, na OAB de Sergipe, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Doutor Carlos Zarte, muito obrigada pela sua participação. É um assunto que rende bastante. Se deixar, a gente passa o dia inteirinho aqui conversando. Muito obrigada. Volte sempre. Doutor Carlos Zarte, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Sergipe. E eu te faço uma convocação. Seja fiscal de você mesmo. Não viva na ignorância. Se você sabe que está errado, corrija da próxima vez. Seja o seu próprio fiscal na luta, no combate contra o racismo.